Então, no vídeo passado, nós encontramos essas expressões aqui para as tensões normais e tensões de cisalhamento em diferentes sistemas de coordenadas que a gente escolhe baseado em um ângulo θ, né? Então, se a gente tinha um sistema XY, a gente encontra um sistema novo X', Y', e esse sistema novo ele está inclinado no ângulo θ em relação ao original, tá? E a gente vai ver, né, como eu expliquei, que esse θ aqui, quando a gente vai variando ele, a gente vai construindo uma circunferência com pontos com as coordenadas sigma x', x' e sigma x', y'. Vamos agora fazer algumas manipulações em cima dessas equações aqui, tá? Então, basicamente, o que eu quero é fazer esse θ sumir, tá? Para mostrar para vocês que isso aqui é exatamente uma circunferência, ok? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou passar esse terminho aqui para o lado esquerdo da equação. Então, ele vai passar para cá subtraindo, né? E depois eu vou levar os dois lados dessa equação ao quadrado. Então, como que fica? Esse carinha menos esse ao quadrado é igual a todo o resto ao quadrado. Né? Então, a gente vai ficar com essa expressão daqui, que se a gente decompor, né, esse terminho aqui da direita, a gente vai ficar com esse primeiro termo ao quadrado, que é o que eu mostro aqui, mais duas vezes esse primeiro termo vezes o segundo, que vai dar essa expressão zona daqui, certo? Mais esse segundo termo ao quadrado, que é justamente esse carinha aqui. Legal? Então a igualdade que a gente vai ter é isso igual a isso, certo? Da mesma forma, a gente vai pegar a segunda equação e elevar ela ao quadrado dos dois lados. A gente vai ficar com esse carinha aqui ao quadrado é igual a esse termo ao quadrado, que dá isso, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que dá isso, mais o segundo ao quadrado, né? O segundo terminho esse aqui ao quadrado, mostra aqui. Legal? E agora o que a gente pode fazer, né? Então, essa primeira equaçãozinha aqui, vou dizer assim, que essa é a equação 1 estrela, que vem dessa equação 1, e essa equação 2 aqui produz essa equação 2 estrela. Se a gente somar a equação 1 estrela com a equação 2 estrela, então a gente vai ficar do lado esquerdo da equação a gente vai ter esse termo mais esse. Então, né, os termos ao quadrado aqui. Só que os outros termos do lado direito da equação eles vão ser simplificados, né? Por exemplo, essa expressãozinha aqui é a mesma expressão que a gente vê aqui, né? Então, quando a gente soma os dois, a gente sabe que seno ao quadrado de 2θ, mas cosseno ao quadrado de 2θ dá 1, simplesmente. Então, a gente fica só com esse terminho aqui, tá? Esse outro termo daqui, ele vai cancelar com esse, né? Aqui a gente tem um mais, aqui a gente tem um menos. Os dois termos se cancelam. E, de novo, aqui a gente vai ter esse mesmo sigma xy ao quadrado, só que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Tá? Então, no fim, a gente fica com sigma xy ao quadrado. Bom, talvez agora fique mais fácil de enxergar que isso aqui é uma circunferência, tá? Então, se a gente tiver uma equação, vamos escrever de uma maneira mais simples, né? Se a gente tiver um x menos a ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, então essa é uma circunferência com x médio centrado em a, certo? E com um raio r, ok? Quando r ao quadrado do lado direito da expressão, o raio da nossa circunferência é r. Então, essa equaçãozinha aqui seria exatamente, se a gente plotasse, seria esse carinha aqui. Mas, bom, se a gente dissesse que o nosso x é esse carinha aqui, o nosso y é esse carinha aqui, a gente tem exatamente uma circunferência, né? Onde o raio seria a raiz quadrada desse carinha aqui, do lado direito. O x é o sigma x', x', e o y é o sigma x', y'. E o nosso a, né, que é o deslocamento aqui, vai ser justamente a média entre o sigma xx e o sigma y do nosso tensor original. Beleza? Então, se a gente reescrever, né, esse gráficozinho aqui, a gente vai ter que esse eixo vertical vai ser as nossas tensões de cisalhamento, que vão depender do θ, e as nossas tensões normais. Tá? Então, vamos supor que em um determinado problema, a gente calcula as tensões normais e as tensões de cisalhamento
e a gente encontra um ponto aqui, né? A gente encontra um determinado valor aqui. A gente sabe que esse valor, a gente não está olhando as tensões de cisalhamento máximo que acontecem no material, tá? As tensões de cisalhamento máximo aconteceriam em um outro plano, que a gente precisaria rotacionar o nosso sistema de coordenadas e encontrar aqui as tensões máximas de cisalhamento. O mesmo vale para a tensão normal, né? A tensão normal máxima seria esse valor aqui, né? Então a gente precisaria rotacionar e observar quais que seriam os nossos valores máximos. Daqui já dá para perceber uma coisa, né? Sempre que você tem um valor máximo de tensão normal, você tem que ter tensão de cisalhamento igual a zero. Então, se um determinado problema de viga a gente encontrasse um tensorzinho que tinha um sigma xx diferente de zero, um sigma xy e um sigma yx diferentes de zero, a gente já consegue concluir que o nosso sigma xx, né, que a gente encontrou, não é o sigma xx máximo. Tá? A gente teria que rotacionar o nosso sistema de coordenadas de modo que esses carinhas aqui fossem para zero, esse carinha aqui ia aumentar de valor, e a gente ia encontrar um valor máximo. Tá? Bom, então, vou trazendo aqui só um resuminho da nossa analogia que a gente fez aqui com a circunferência. Né? Não é bem uma analogia, é realmente só uma mudança de variável para ficar mais fácil de enxergar. Então, o nosso A, que é o nosso x médio, vai ser justamente a média entre o sigma xx e o sigma yy. O nosso raio vai ser essa expressãozinha toda, né, que é a raiz quadrada desse lado aqui. Beleza? E o nosso x e y vai ser as tensões normais e as tensões de cisalhamento, tá? No nosso novo sistema de coordenadas. Uma coisa que a gente pode notar aqui, tá, é que se a gente tiver um elementinho assim que só tem tensões normais, não, sigma xx e sigma yy, isso significa que a gente vai estar ou aqui, né, no nosso círculo. Se sigma xx for maior do que sigma yy, a gente está aqui, e se for o contrário, né, se o sigma xx for pequenininho e o sigma yy for maior, a gente vai estar aqui. Tá? Se a gente tivesse um caso em que tivesse no sigma xx um valor positivo e aqui um valor negativo, a gente teria um círculo desse tipo aqui, né? Nesse caso a gente estaria nessa posição, né? Se fosse o contrário, se a gente tivesse aqui para cima e aqui é de compressão, né? A gente estaria nessa posição do círculo aqui. Beleza? Então vamos supor que a gente tem um sistema de coordenadas original xy dessa forma e a gente rotaciona ele 90 graus. Se a gente fizer isso, então, o nosso novo sistema de coordenadas vai ser x', y' dessa forma, certo? E note que o nosso novo sigma na direção x', ele vai ser o que antes era o nosso sigma y, tá? Ele vai ter o mesmo valor. Isso significa, né, rodando 90 graus. E lembrando que esse ângulo aqui é 2θ, né? Lembra que na nossa equação sempre aparece 2θ aqui. Então, como esse ângulo aqui é 2θ, se a gente girar 90 graus no nosso sistema de coordenadas, é como se a gente estivesse caminhando aqui 180 graus. Então, a gente vai cair no outro valor de tensão normal pura. Né? Esses dois pontos de tensão normal pura é o que a gente chama de tensões principais. Legal? E a gente também vai ter valores de tensão de cisalhamento máximos, que são exatamente o valor do raio da circunferência. Tá? As tensões principais vão ser o valor do sigma médio, né, que a gente mostrou aqui, seria o A, né, mais ou menos a tensão máxima de cisalhamento, que é o raio, certo? Então, se a gente quisesse calcular quais que seriam as nossas tensões principais, ou a gente substitui o θ correto aqui, certo? Ou a gente simplesmente utiliza essa expressão aqui, A mais R, né? A mais R seria o valor da tensão aqui, e A menos R seria o valor da tensão aqui. Beleza?